Olá, está no ar mais um programa Superação. E hoje temos aqui o privilégio de ter a participação de uma pessoa que já participou no programa Superação conosco várias vezes, conversando sobre acessibilidade, sobre inclusão, falando um pouco do trabalho dela, mostrando um pouco desse universo que é as pessoas com deficiência numa metrópole como é a cidade de São Paulo. Mara Gabrilli. Mara, obrigado por participar conosco mais uma vez do programa Superação, trazendo para a gente informações a respeito desse universo das pessoas com deficiência. André, para mim é sempre uma honra participar do seu programa e principalmente porque eu tenho assistido e tenho me encantado com a forma como o programa funciona, como são as edições e a tua forma de entrevistar. Meus parabéns, o programa está muito bacana. Mara, fala pra gente, você tem um trabalho desenvolvido aqui na cidade de São Paulo, além, logicamente, do teu cargo de vereadora na cidade de São Paulo, que já é uma coisa grandiosa, você está à frente do Instituto Mara Gabrilli. Fala pra gente, fala para todo mundo que acompanha o programa Superação, o que é o Instituto Mara Gabrilli, como ele nasceu e qual a função dele, qual o trabalho do Instituto. Bom, André, o Instituto nasceu em 97, né? E ele nasceu de uma forma muito curiosa, porque depois que eu sofri um acidente, quebrei o pescoço e coincidiu com a época que a internet invadiu o nosso país de tal forma, eu ficava pesquisando grupos no mundo inteiro que pesquisavam cura de paralisias. E, e, e fui me aprofundando, até que um dia eu achei um grupo super completo que, ao meu ver, na época, era uma pesquisa que tinha várias nuances. Eles faziam clonagem de células, depois faziam implante de células em ratos, depois faziam um tratamento a laser. E me comunicando com esse grupo, eu acabei me apresentando como uma pessoa que levantava recurso para pesquisa e não como uma paciente, que eu achei que eles iam achar que eu era uma desesperada e não iam me dar atenção e falar da forma que eu queria. Que eu queria saber mesmo de quanto recurso precisava para financiar uma pesquisa daquele porte. E até que chegou uma hora, de tanto me comunicar com eles, eles me convidaram para ir para Israel. E falaram, olha, a gente vai lesar os ratos que daqui 2 meses vão voltar a andar e você tem que vir para assistir. Então, naquele momento, para não ser uma mentirosa, eu fui obrigada a compor, a legalizar uma organização. Aí eu fundei o projeto Próximo Passo, para ir para Israel. E aí eu comecei a viajar pelo mundo, conhecer laboratórios de pesquisa, trazer pesquisadores de fora para cá. Eu comecei justamente com esse pessoal de Israel, que vieram para São Paulo para fazer transferência de know-how mesmo, mostrar a pesquisa que eles faziam lá. E comecei a trabalhar, levantando recurso com eventos, sempre pensando nos laboratórios de pesquisa lá no Brasil. E até que chegou uma hora, eu comecei a conviver com muitos atletas que tinham algum tipo de deficiência, principalmente porque a sede da organização foi parar dentro da Fórmula Academia, que é uma academia, de esportes e que é uma academia grande. E aí eu comecei a trabalhar também com atletas. E hoje, a gente mudou de nome, de Projeto Próximo Passo, virou Instituto Mara Gabrilli, até porque em 2005, quando eu assumi a Secretaria da Pessoa com Deficiência em São Paulo, eu preferi sair da presidência do Instituto. E foi uma forma de deixar o Instituto comigo de alguma forma, nem que fosse com o meu nome. E aí depois foi crescendo e eu acabei voltando. E hoje a gente faz um trabalho, além do trabalho de fomentar a pesquisa científica e dos atletas, a gente ainda trabalha muito com projetos culturais e qualquer outro tipo de projeto que divulgue o desenho universal e que a gente consiga fazer a inclusão das pessoas com deficiência. Então, assim, o estatuto do Instituto, ele é um estatuto um pouco amplo, mas que foca muito em pesquisa e no desenvolvimento do paradesporto.
Mara, e com esse trabalho do Instituto de fomentar pesquisas com células-tronco, eu lembro que eu tive o prazer de conhecer você no ano de 2005, lá em Brasília, no Congresso Nacional. Talvez eu acredito que, não sei se o Congresso Nacional viu tanta cadeira de roda, tanto cadeirante como tinha naquele ano lá em Brasília, que a gente esteve acompanhando a votação da Lei de Biossegurança no ano de 2005, no qual naquele ano foi aprovado. Depois teve todo aquele problema de uma ação direta de inconstitucionalidade que tramitou isso no Superior Tribunal de Justiça, e hoje temos o ganho de causa para as pesquisas com células-tronco embrionárias. Até na época que a gente esteve lá no Congresso, eu lembro que naquele dia deu o Jornal Nacional, foi uma repercussão muito grande em Piracicaba, muita gente me viu você participando, falando a respeito da importância dessas pesquisas. Fala pra gente como é que o Instituto vê isso e como é que você, Mara Gabrilli, vê as pesquisas com células-tronco adultas e embrionárias. Olha, André, sabe que super pertinente você fazer essa pergunta, que ontem eu fui num evento lá no Hospital Sírio-Libanês, que era um congresso de pesquisadores de doenças neuromusculares do mundo inteiro. Então tinham vários pesquisadores brasileiros e pesquisadores de outros países. E justamente eu questionei isso, eu falei, puxa, um grupo tão coeso, tão bacana, tão forte, se uniu em 2005 pela aprovação da Lei de Biossegurança. E, poxa, cadê esse grupo, entendeu? Para continuar trabalhando para que o governo coloque recurso em pesquisa, para que a iniciativa privada se envolva em pesquisa, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um monte de doador que é empresa, um monte de doador que é iniciativa individual. E a gente precisa disso no Brasil, porque, olha, há 2 anos atrás, eu lembro que logo que foi aprovado, o governo federal colocou 3 milhões de reais em pesquisa com células-tronco embrionárias, acho que para dividir entre uns 4, 5 pesquisadores brasileiros. Na mesma época, nos Estados Unidos, aquela National Institute of Health, que tem muito dinheiro, colocou 50 milhões de dólares só para células-tronco embrionárias, só para a Califórnia. Então, assim, é uma diferença muito grande de investimento que se faz aqui. E hoje a gente sabe que a célula-tronco embrionária, já aprovada a pesquisa, ela é uma pesquisa que pode favorecer muita gente que tem doenças neurodegenerativas, pessoas que tenham câncer, pessoas que tenham diabetes. Então, assim, a gente sabe que a célula-tronco embrionária, ela tem a capacidade de se diferenciar nos mais de 200 tecidos que a gente tem no corpo. Enquanto a célula-tronco adulta, claro que ela tem várias potencialidades de terapia, mas ela só se diferencia em 4 tipos de tecidos, que é o tecido sanguíneo, a cartilagem e 2 outros, e isso acaba deixando essa célula um pouco limitada quando se diz respeito à regeneração da célula nervosa, que é que uma pessoa que tem esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, distrofia muscular, já precisa regenerar músculo, uma pessoa que tem lesão medular como a gente. Então, eu cheguei a participar de um protocolo que foi conduzido pelo Hospital das Clínicas lá em São Paulo, pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia, onde 30 pessoas com lesão medular foram implantadas com células-tronco adultas, hematopoéticas, ou seja, elas foram tiradas da própria medula da pessoa e reinfundidas na região da lesão, né, na coluna vertebral. E assim, alguns dos 30, uns 16 tiveram uma discreta melhora, mas assim, é uma melhora que teria de qualquer forma, ou talvez aquelas células-tronco ali na medula tenha aumentado um pouco a irrigação. Inclusive o próprio responsável pela pesquisa, que foi o Dr. Tarcísio de Barros, ele deu declarações de que a célula-tronco adulta, ela não é uma célula que se regenera em tecido nervoso.